Aqui eu trouxe três equações da física que são bem conhecidas. A primeira equação, potência igual trabalho dividido por intervalo de tempo, já é conhecida lá da primeira série do ensino médio. Esse é o conceito mais generalizado de potência que nós temos. Qual o significado? A potência é igual à quantidade de trabalho ou de energia que é despendida para realizar esse trabalho, dividido pelo intervalo de tempo. Assim, se uma força realiza um trabalho grande no intervalo de tempo pequeno, nós dizemos que essa força tem grande potência. Se acontece o contrário, se o mesmo trabalho é realizado num intervalo de tempo maior, ou seja, de forma mais lenta, aí teremos uma potência menor, e isso é medido em watt. A segunda equação é uma equação já de eletricidade, que diz respeito ao trabalho que as cargas realizam ao se deslocarem dentro de um circuito elétrico. Mais uma vez, a letra grega tau, que representa trabalho, aparece aqui. Na primeira equação, envolvia trabalho de um modo geral. Trabalho geralmente do deslocamento de um objeto entre uma posição e outra. Já aqui não são objetos que são movidos, mas cargas elétricas que se movimentam. Então, na eletricidade, o trabalho que as cargas realizam ao se deslocar de um ponto para outro de um circuito elétrico é dado por ΔQ vezes U, onde ΔQ é a quantidade de carga medida em Coulomb e U é a voltagem ou diferença de potencial ao qual essas cargas estão submetidas. Isso é medido em volt. A terceira equação também é bem conhecida, que é a equação da corrente elétrica, onde I representa a corrente elétrica e ela pode ser determinada dividindo-se a quantidade de carga, ΔQ, por intervalo de tempo, sendo que você observa quantas cargas passam por um certo ponto do fio por unidade de tempo. E isso é medido em ampere, desde que ΔQ seja em Coulomb e ΔT seja em segundos. Pois bem, por que eu resolvi trazer essas três equações aqui para falar de potência elétrica? Elas três podem ser recombinadas. Vejam, a primeira equação ela é escrita como sendo potência igual a trabalho dividido por unidade de tempo. Só que na eletricidade, trabalho é o mesmo que ΔQ vezes U. Então, em um segundo momento, eu posso substituir tal por ΔQ vezes U, onde tem tal, eu coloco ΔQ vezes U, e a nova expressão será essa, ΔQ vezes U dividido por ΔT. Porém, está faltando a terceira equação ainda nós envolvermos. E percebam que essa parte aqui, ó, da nova expressão corresponde justamente a isso, ΔQ sobre ΔT. E quem é isso? Corrente elétrica, aqui representada com a letra I. Logo, em uma terceira etapa desse desenvolvimento aqui,
eu posso expressar a potência da seguinte forma. Em vez de ΔQ sobre T, eu coloco I. E aqui o U eu repito. Portanto, essa é a expressão final da potência elétrica. Existem outras equações de potência elétrica que envolvem a resistência elétrica também. Por hora não vamos falar dela. O nosso objetivo nesse momento foi apenas entender o significado dessa equação matemática e como nós chegamos a ela. Mas vamos desenvolver um pouco mais o nosso entendimento sobre essa equação. A potência de um aparelho elétrico, por essa equação aqui, ela depende de dois fatores: da corrente elétrica que atravessa o aparelho e da voltagem que esse aparelho suporta para poder funcionar. Então, suponha, por exemplo, que uma lâmpada elétrica ela funcione com uma corrente elétrica de 0,1 ampere e a diferença de potencial que ela suporte é 220 volts. Para eu saber qual a potência dela, basta que eu multiplique esse 0,1, que é o valor da corrente elétrica que atravessa quando ela está em funcionamento, pela tensão elétrica que ela está submetida, 220 volts. Nesse caso hipotético, 0,1 vezes 220 seria 22 watts. A propósito, watt é a unidade de medida de potência elétrica e é escrita dessa forma, ou simplesmente você pode representar com um W maiúsculo. Essa é exatamente a mesma unidade de medida que eu tenho aqui na equação mais geral de potência elétrica. Watt é o mesmo que joule por segundo. Trabalho ou energia é medida em joule e o tempo é segundo. Então, a unidade de potência elétrica também corresponde a uma quantidade de energia que é consumida num intervalo de tempo. Assim, se um aparelho elétrico consome mais energia por unidade de tempo, ele é mais potente. Até a próxima aula. Tchau!